Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso segundo dia de formação. Bom dia especial aí a nossos palestrantes da manhã, professora Patrícia, professor Munir, também secretária de Educação, Andréia, primeira-dama Ezequiela, queridos professores aí da Rede Municipal e Estadual de Ronda Alta. Então, iniciamos hoje, na verdade, daremos continuidade, né, ao trabalho iniciado no dia de ontem, sobre o que a BNCC muda em minha prática, tá? Então, para também não tomarmos mais o tempo do pessoal aí, já passo de imediato a palavra para a professora Patrícia. Seja bem-vinda, prof, e um bom trabalho para todos nós. Bom dia, Cíntia, bom dia, colegas. Deixa eu só ver aqui, agora ajustamos. Cíntia, tem que desligar teu microfone, senão a minha voz fica aparecendo no teu... Isto. Bom dia, então, professores, bom dia, secretária. E quero dizer novamente que estou muito feliz de poder continuar um pouquinho, então, hoje de manhã com vocês, para concluir a minha fala de ontem. Tivemos uma tarde, né? Foi muito agradável. E temos várias discussões ainda, então, de imediato, né? Sem delongas, a gente vai seguindo. E o desafio que eu recebi ontem e que propus a vocês é pensar o que a BNCC muda na minha prática. Eu organizei, então, a minha fala de ontem sobre 4 aspectos da BNCC. O planejamento, as metodologias, que nós falamos ontem, então, e hoje nós vamos falar dos 2 pontos, que é essa relação sujeitos, professores, estudantes, né, a escola, as famílias, e a avaliação, tá? Então, gente, já passando um pouquinho aqui, como é que os nossos alunos nos veem? E como nós vemos os nossos alunos? Por que essas perguntas? Porque ontem nós falávamos a respeito das diferentes metodologias na sala de aula, tá? Mas eu só consigo pensar no meu aluno, eu só consigo planejar uma aula focada para a significação da sua aprendizagem se eu o enxergo. Né? Então, muitas vezes, não, mas olha, eu conheço tal turma, eu já trabalhei com ela lá 2 anos atrás. Mas os alunos de 2 anos atrás não são os mesmos de hoje, ainda que sejam as mesmas pessoas. Então, é muito importante a gente refletir e a gente poder produzir sentido a partir dos sujeitos, da relação professor-aluno, né? E da relação aluno-professor. Porque se a gente pensar numa metodologia tradicional, essa relação era unilateral, é só o professor que vai repassar alguma coisa. Com a BNCC, que propõe a autonomia, que propõe a construção, né, que propõe ser sujeito do processo, tanto no uso da tecnologia, quanto da argumentação, quanto da noção social, do espaço, do lugar que os nossos alunos ocupam, essa relação não é mais unilateral. Essa relação, ela é recíproca, né? Ela tem uma troca o tempo todo. Então, se eu quero um aluno autônomo, eu não vou ter um aluno silencioso que jamais vai falar, que jamais vai perguntar. Bom, como que eles nos veem? Nós comentamos ontem, inclusive, a ideia de que, não, mas antes o professor tinha todo o conhecimento. Hoje os alunos também têm conhecimento, também têm informação. Então, aquele papel de eu vou conduzir todo o processo, eu é que tenho a informação e o meu aluno não a tem, isso também cai por terra com a BNCC, né? Com a BNCC e com a atualidade, obviamente, com o nosso contexto. Então, como os nossos alunos têm todas as informações, o que eles precisam de nós é diferente. A gente não deixa de ser necessário, a gente é mais necessário, mas não para questões mecânicas que a tecnologia nos resolve. Não para questões superficiais que eu posso utilizar a tecnologia para fazer isso.
mas sim na interação, na integração, na construção desse conhecimento, né? Então, mas e como é que eu construo conhecimento? Nós vimos ontem na minha última tela a respeito da experiência, né? Que o Jorge La Rosa fala da significação do par sentido e experiência. Então, o professor, ele passa a ser alguém que vai proporcionar experiências para que meus alunos construam sentidos. E eu vou construir junto com eles esses sentidos também. Então, é muito interessante a gente observar que os papéis, eles vão se alternando. Então, em um momento eu aprendo, em um momento eu ensino, né? Ou ao mesmo tempo. Então, essa dualidade de ensino e aprendizagem, ela se desfaz. Quando a gente pensa em pedagogias tradicionais, que tinham foco apenas no professor, apenas no aluno, apenas no conteúdo, hoje a gente tem a era da integração, da interação. Então, o conhecimento se constrói a partir das experiências que eu consigo vivenciar. A partir daquilo que me toca, daquilo que me afeta, como a gente conversava ontem, né? Então, bom, mas e se eu sou um professor que quero, então, trabalhar com a BNCC, tenho que fazer isso, né? Eu preciso fazer o quê? Eu tenho certeza, porque eu tenho colegas aí entre vocês também, que o primeiro tema de casa vocês já fizeram, que é conhecer esse documento, que é conhecer o que modificou no PPP da escola, né, nos planos de estudo da escola. Qual é o currículo? Lembrando que base não é currículo, mas qual é o currículo que baliza a prática da minha escola? Não, nós somos uma escola do campo, Patrícia, nós temos um currículo diferenciado. Nós vamos ter que apagar o nosso currículo em função da BNCC? Não é isso que acontece. Nós vamos continuar com o nosso currículo, com o nosso processo de construção curricular, porém nós vamos observar o que a BNCC vem a contribuir, né? Então, o primeiro papel nosso enquanto profissionais da educação, e quando eu falo profissionais da educação, eu profissionalizo, eu pontuo esse aspecto, né? Porque não é qualquer um que pode vir falar o que nós vamos fazer, não é qualquer um que pode ficar dizendo se a gente fez ou não fez, nós temos essa condição, nós temos essa capacidade. Nós somos os profissionais da educação, então isso também é interessante a gente demarcar, né? Inclusive por uma questão social. E eu procuro conhecer, então, a BNCC e procuro conhecer o currículo da escola onde eu trabalho. Muito bem. Até porque se eu não conhecer, eu vou trabalhar num empirismo, né? Eu vou achar que eu posso fazer assim e daqui a pouco não é essa linha, né, que a escola busca seguir. Bom, aí conhecendo o currículo, conhecendo aquilo que está prescrito, eu vou precisar estabelecer essa conexão entre a minha prática e esse currículo. Então, não adianta eu ter um currículo tradicional e querer, daqui a pouco, inovar aquilo que não está no currículo. Então, nós precisamos fazer uma consonância, estabelecer uma consonância. Geralmente, o que acontece é o contrário, o currículo é muito inovador e a minha prática, ela não corresponde a isso, né? Então, que a gente possa estabelecer essa conexão aos poucos, que a gente vá conhecendo, que a gente vá mudando o nosso planejamento, né? Buscando definir, então, essas intenções, aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, né? Então, é bem importante nesse sentido. E, claro, fazer a seleção, porque nós, professores, nós temos essa função também de fazer essa seleção, de fazer essa organização, essa mediação daquilo que nós temos concretamente condições de fazer, tá? Então, aquilo que eu citava ontem no ensino remoto, por exemplo, né? Eu vou inovar com práticas maravilhosas, Patrícia. Eu vou usar um aplicativo, eu vou fazer lives no Instagram e eu vou estar conectada sincronamente todos os dias com os meus alunos. E aí os teus alunos não têm um mínimo de acesso à internet nem para o Classroom.
Então, essa inovação, ela não vai ser didaticamente, não vai ter sucesso didaticamente, né? Então, essas decisões, essa tomada de decisões, né, ela nos compete também. Eu comentei ontem com vocês, eu pensei inicialmente, eu vou formar grupos de trabalho com vocês. Mas essa questão de nós estarmos divididos em 2 salas, ela acaba impossibilitando, dificultando o trabalho. Então, são decisões também que eu preciso fazer, tomar como professor, como educador, para que a minha prática, ela chegue, né, ela esteja ao alcance da grande maioria dos meus estudantes, tá? Aí, gente, a BNCC, ela fala a respeito de competências que elas não são apenas de dentro da escola. Elas são de vida, elas são de personalidade, elas são de estrutura, de construções sociais, né? Nós temos aqui alguns, eu trouxe tanto campos de experiência quanto competências, né? A empatia, a autonomia, o conhecimento, o autoconhecimento, né? Conhecer-se, expressar-se, explorar, conviver, autocuidar-se. E se vocês pararem para pensar, são questões muito subjetivas. E às vezes lá na nossa prática, eu vou olhar aquela competência e eu vou pensar, meu Deus, mas como que eu vou trabalhar empatia? Como é que eu vou construir relações de autoconhecimento e autocuidado com os meus estudantes? E comigo mesma, né? Que nós também precisamos disso. Como que eu vou melhorar essa convivência com os meus estudantes, né? Então, são questões intersubjetivas, são questões sociais e que a BNCC traz. Por isso que não dá para a gente analisar só pela relação de conteúdos que a BNCC traz. Porque se eu ficar só nos conteúdos, eu não vou chegar aqui nessas competências dificilmente, nesses campos de experiência, dificilmente, né? Então, eu preciso pensar mais amplamente, eu preciso pensar no global, no sistêmico, né? Para que, em que medida os meus conteúdos, em que medida os conhecimentos específicos da minha área contribuem para que o meu estudante possa desenvolver essa empatia. O que é empatia? O que eu preciso fazer? Né? Os alunos, geralmente, eu pergunto, que eu tenho essa palavra assim na minha sala, e eu digo, o que é empatia? Não é simpatia, né? Então, quantas coisas a gente pode construir nas relações, a começar por enxergar o outro como um ser igual a mim, um ser humano igual a mim. Nossa, isso é tão óbvio, Patrícia, mas o óbvio a gente precisa explicar às vezes também, né? Por que eu não posso dar a resposta? Porque eu jamais terei construções de autonomia se eu não estimulo as perguntas. Então, se o meu aluno tem medo de perguntar, medo de participar, a autonomia vai ficar muito comprometida. Se eu não entendo, se eu não construo com os meus alunos a relação de saber quem eu sou, de onde eu venho, quem é minha família, que relações eu estabeleço com essas pessoas, quantas pessoas, quem são essas pessoas, né? Como que essas pessoas se relacionam com a sociedade. Então, dificilmente eu vou ter essas relações de autoconhecimento e de autocuidado, porque para me autocuidar, eu preciso me autoconhecer também, né? Tem um... Ou quem for a sala também, Cíntia. Então, eu separei aqui para vocês algumas estratégias que a gente pode utilizar em qualquer área, para qualquer idade e em qualquer ambiente, né? Tanto em sala de aula, quanto em reforço, quanto em AE, né? Como que a gente pode desenvolver, né,
a melhor aprendizagem a partir da BNCC, a partir do que a BNCC nos propõe. Então, bom, eu vou trabalhar lá a minha aula sobre as camadas terrestres, né? Mas e como que eu vou fazer isso? A gente viu ontem que o importante não é a questão do conteúdo, é o como eu vou fazer, né? Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar e que muda a relação sujeitos, professor e aluno, é duplas ou grupos para realizar as atividades, né? Então, eu tenho uma conexão entre eles, tá? Eu tenho uma conexão melhor de um ensinar o outro, de um aprender com o outro, de trocar as ideias quando eu estabeleço pequenos grupos para realizar uma atividade. Engraçado que na educação infantil a gente faz muito isso, depois a gente vai perdendo e vai achando que a gente precisa separar eles, né, para que eles aprendam. Então, o quanto é importante que a gente tenha, não só na educação infantil, os nossos grupos de trabalho, as nossas duplas de trabalho, mas também no ensino fundamental, no ensino médio, né? O aproveitar, aproveitar as referências que eles trazem. Eu acho que isso é algo que até nos beneficia individualmente como seres humanos, porque eles são a novidade, eles são, né, o novo, a vida, a vibração, e eles sempre vão ter diferentes gostos, diferentes hábitos, e a gente consegue aproveitar muito, porque daí a gente está sempre no meio da novidade também. Então, mas olha só tal coisa. Tem muitas novidades do momento aí que eu aprendo pelos alunos, porque eu não uso, eu não estou naquela rede social, eu não faço aquele tipo de vídeo, né? Eu acho que um exemplo que eu posso trazer é o TikTok. A gente teve uma experiência muito interessante na escola no ano passado, nas aulas remotas, que a professora de educação física trabalhou com o TikTok, então, com eles gravando esses vídeos dos movimentos, né, da música, enfim, que eles estavam trabalhando. Então, isso é uma das novidades que a gente aprende, só aprende se os escuta, se os enxerga. Então, eles têm outras bolhas, outras tribos, né? E a gente pode aprender com eles e aproveitar. Mas o que essa ideia de gravar vídeos rápidos, de trocar o áudio de um vídeo, ele vai poder contribuir com a minha disciplina? Pode. Eu posso estabelecer várias relações a partir daí. O assegurar, né? Eu acho muito interessante isso que a BNCC traz, tá? Assegurar que os meus estudantes estejam tranquilos para expor as suas opiniões. Eu achei muito, muito interessante a primeira vez que eu vi isso, porque eu não sei, às vezes eu não sabia se eles estavam seguros para expor as suas opiniões. Uma criança de 4 anos, ela está segura para expor as opiniões, expor as vivências e as experiências dela na sala de aula? E o meu aluno do ensino médio, que está lá embaixo do capuz, né, nem que esteja 40 graus, ele está seguro de expor as opiniões dele? Ele está seguro de mostrar quem que ele é, ele veio a quê? Né? O meu aluno lá do 7º ano, passando por um período, né, de transição, adolescência, como que ele se sente seguro? Como que ele se sente na minha aula para expor aquilo que ele conseguiu buscar como resolução de problemas? E também, uma outra sugestão que eu trago é fazer algo que as crianças fazem muito. Solicitar para justificar. Sabe aquela história do por quê? Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Tá, mas por que nós estamos vendo isso? Mas por que o movimento da Terra... Nanana? Mas por que o aumento do preço de tal coisa influencia na outra? Né? Então, bom, você expôs aí a tua opinião, muito bem. Mas e como que você defende esse ponto de vista? Com base em quê?
né? Então, a solicitação constante para que os estudantes argumentem a respeito dos problemas que eles resolvem. Então, vejam que isso, eu não preciso fazer grandes preparações. Isso é uma mudança na minha postura como educador. Por isso esse item, relação professor-aluno. Quando eu abro, quando eu me desarmo, eu não preciso ter as respostas de tudo, e quando eu me desarmo para que eu sempre possa solicitar a participação do meu aluno, para que eu sempre possa abrir um diálogo, para que eu sempre possa pedir para que ele justifique algo que ele trouxe para a escola, trouxe para a sala de aula, né? Então, o que eu gostaria de dialogar com vocês é que esses aspectos que eu trago aqui, eles não exigem tecnologias, eles não exigem nem a aula presencial, a gente pode fazer pelo Meet, sim, né? Que a gente traga o aluno, participe, organize a aula dele para que ele possa argumentar a respeito das descobertas e dos conhecimentos, né? Bom, mas eu vou melhorar essa relação de interação, de integração entre... E vejam que é uma tríade, não é só professor-aluno, é professor, aluno e o conhecimento. E esse conhecimento, ele está em patamar de igualdade para os dois. Então, meu aluno conhece também, ele conhece coisas diferentes, mas ele conhece também além de mim. Ele conhece sobre uma série que eu nunca vi, ele conhece sobre alguma vivência, né, alguma trajetória que ele tenha tido, alguma perda que ele já teve, quem é ele, como ele se enxerga nesse mundo, tá? Então, algumas coisas até eu já falei, né, que, por exemplo, essa da organização de duplas ou grupos, né, aproveitar as diferentes referências, então, no meu dia a dia, do dia a dia deles, tá? A argumentação, a tranquilidade para expor as soluções, o uso das tecnologias para buscar e validar as estratégias. Então, assim, é uma relação diferente com a internet. Eu não vou na internet para pesquisar algo. Vou digitar no Google, vou pesquisar, vou copiar e colar. Isso é uma armadilha que nós fazemos, né? Então, como que o meu estudante vai aprender a não copiar e colar se eu não ensinei? E isso começa desde os primeiros anos, eu não preciso esperar ele fazer 10 para ensinar a pesquisar no Google. Então, se eu não quero o trabalho de copia e cola, eu preciso ensinar outras formas de pesquisar. Então, essa relação que eu estabeleço em usar a tecnologia para validar alguma solução. Eu estou trabalhando lá em grupos, e cada grupo vai ter um desafio de como fazer os alimentos durarem mais na geladeira. Durarem mais, aliás, né? Não na geladeira, já estou dando as respostas. Eu vou fazer com que eles pensem em soluções e depois eu vou usar a internet para comprovar essas soluções. Então, eu não fui lá e digitei no Google inicialmente, eu tive todo um trabalho de argumentação e de busca de soluções antes, né? Mas como é que eu posso correr mais sem me cansar tanto? O que eu preciso fazer? Eu acho que é isso. Tá, mas então vamos validar essas estratégias, vamos ver se isso tem fundamentação científica, né? Uma outra coisa que eu gosto da BNCC e que ela busca muito, e não é só no português, tá? É em tudo. É o registro. Desde a educação infantil. E eu não preciso fazer eles escrever para registrar. Isso também é outra coisa que a gente pode pensar um pouco fora da caixa, né? O registro pode ser escrito? Pode. Mas o registro pode ser uma foto, o registro pode ser um desenho, o registro pode ser um vídeo. Gente, eu não sabia, lá, sei lá, acho que era 2014 o ano, eu cheguei numa turma de 6º ano e fui apresentar, né, eles estavam se apresentando e um aluno foi se apresentar e disse que ele era youtuber. E eu não sabia o que aquela criaturinha da metade do meu tamanho, ele era bem pequenininho ainda, né, mesmo que estivesse no 6º ano, ele dizia, eu sou um youtuber. Meu Deus, gente. E eu, que legal. Tá. Aí depois eu fui ver o que era. Hoje é uma explosão esses youtubers, né? Eles ganham muito mais dinheiro do que gente que, né, trabalha muito e já estudou muito, né? Então, é um trabalho diferente.
é uma ideia diferente. A gente tem adolescentes que, enfim, ganham 11 mil com seu canal, ou muito mais, né? Então, vejam como essas relações de aprendizagem e de registro, elas podem variar. Se eu tenho um aluno youtuber, deixa que ele registre um vídeo no canal dele. Né? Aí os colegas podem seguir também, podemos assistir durante a aula. Então, eu tive também um aluno que ele tinha uma dificuldade de escrever em função, ele também era aluno de sala de cursos, de AE. E uma das coisas, ele sempre ficava muito assim quando ele tinha que registrar por escrito. E um dia era um trabalho bastante importante e ele não fez, porque era escrito. E na hora, assim, eu disse, tá, então vem aqui, vamos gravar. Nós gravamos áudio, né? E eu consegui, e eu mesmo me surpreendi, porque eu não tive problema, ele não registrou menos do que os outros, porque registrou em áudio. Então, essas questões a gente precisa também ressignificar, né? O registro, ele é importante sempre, tá? Por que o registro é importante, Patrícia? Porque se eu tive uma pequena descoberta hoje e eu registro, a partir de amanhã eu parto dali para continuar resolvendo meus problemas e não de lá atrás. Se eu já avancei, por que eu vou retroceder? E daí aqui já vem junto, né, a questão da valorização, e isso eu gostaria de dizer também para as gestões, enfim, para os coordenadores. Nós, professores, também precisamos registrar mais o que nós fazemos. Tá? Porque isso é conhecimento, isso é conseguir avançar no conhecimento. Porque às vezes eu tenho, olha só, os aprendizados que a gente teve na pandemia. Daí agora, esse ano nós começamos um ano em formato remoto. Será que a gente vai partir de março do ano passado ou será que a gente vai partir de dezembro do ano passado? Nós aprendemos, nós também construímos muito. Então, por que nós não vamos partir esse ano de onde a gente já aprendeu? Eu aprendi que mandar a mesma aula não dá certo. Então, não é porque o ano mudou que eu vou tentar de novo isso. Eu vou tentar outras estratégias. Né? Outras dicas, né? Não sei se eu posso chamar disso, ou enfim, outras habilidades que a BNCC propõe, né? Projetos. A Loreci, né? A Loreci falou sobre a necessidade deles aprenderem a compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. É esse o pulo do gato das tecnologias dentro da BNCC. Então, a BNCC não é a tecnologia, aquela competência que serve para todos, né, que é geral, ela não é levar os alunos na sala de informática, até porque essa coisa de sala de informática, ela também está se ressignificando, daqui a pouco nós não teremos sala de informática e nem período de informática. Em algumas escolas a gente já conseguiu ter isso, em outras ainda não. Por que, Patrícia, justo na era da tecnologia tu vai tirar a sala de informática? É porque a sala de informática são todas as salas. E a aula de informática são todas as aulas. Porque a prof de ciências vai usar lá um aplicativo para que todos consigam ver uma visão de microscópio. Então, a escola daqui a pouco não vai precisar ter um aparelho cada um. Porque o celular está com eles o tempo inteiro. Porque é um aplicativo para eles responderem, é só 5 minutos que eu vou utilizar, não é a aula inteira, então eles não precisam se deslocar. E esse movimento, ele vai chegando com cada vez mais força até nós retomarmos as aulas presenciais. E aí a gente ter essa noção, esse dar-se conta de que, poxa, eu não consigo mais separar a tecnologia da minha aula. Então, a minha aula vai ser com tecnologia. Então, essa tecnologia vai me ajudar em projetos, vai me ajudar em criar protótipos, em criar maquetes, em descobrir alguma informação que não estava lá no livro, né? Eu gosto muito desse item, eu já tentei fazer, sim, algumas vezes, que é criar situações colaborativas, né? Então, vejam que eu simulo situações da realidade e eu busco
que eles se engajem para resolver. Então, eu procuro, sempre que tem essa oportunidade, que eu enxergo e consigo estabelecer esse link, eu crio situações, eu crio uma historinha lá, às vezes é inventada, às vezes é baseada em fatos reais, né? Mas eu crio ali um problema para que eles tenham que resolver. E eu digo, agora vocês vão resolver. Ai, mas como o professor... vocês têm só algodão, palito e uma folha para resolver esse problema. Meu Deus, mas e agora? Ah, não sei. Não sei, vocês vão resolver. Né? Então, esses desafios que a gente joga para eles também, eles engajam muito. A Loreci acrescenta, né, a questão das tecnologias, né, o dos Vox, o TikTok, MacDaisy, blogs, Instagram, né. No ano passado, a professora de inglês lá da minha escola, ela fez todas as aulas, todas não, mas enfim, uma boa parte das aulas, por lives de Instagram. Em uma que era muito interessante, porque aí na live do Instagram você tem um monte de recursos, você consegue colocar filtro, você consegue colocar fundo, né? Então, hoje nós vamos falar da Austrália, então vamos colocar um fundo da Austrália, né? E por aí vai. Personagens, os Simpsons, enfim, né? Que eu vi que ela utilizou, e não é completa, eles são as 10 competências. E não é nem só da tecnologia, é a da comunicação, é a da argumentação, é a da criatividade. Vocês entendem? É aquilo que a gente falava ontem. Eu não tenho que me prender e começar pela competência. Eu tenho que organizar minha aula pensando amplamente, e aí eu vou ver quantas competências eu vou contemplar. Né? Isso aqui também eu gosto muito, em especial como prof de linguagem, mas não só, e com educação infantil e anos iniciais funciona muito também, que é criar situações comunicativas. Então, assim, vocês acham que a sala, sei lá, vou jogar um exemplo muito simples. Vocês acham que a sala de aula precisa ter ar-condicionado? Vamos fazer um pedido ao prefeito, que a escola é municipal, ou a secretária de educação. Qual é a linguagem que eu tenho que utilizar? Que interlocutor é você? Quem é o teu interlocutor? Né? E aproveitar, né, como eu já falei, as referências que eles vão trazer, que isso sempre enriquece e aproxima a minha aula. Eu gosto muito desse termo, que é ambiente aprendente. É uma sala de aula aprendente. Porque a gente não pode ter, claro que a pandemia ela vai nos limitar um pouco, porque a gente não pode ficar pendurando coisa na sala de aula, né? Mas que a sala virtual, então, seja um ambiente aprendente. Isso eu posso fazer utilizando objetos, isso eu posso fazer utilizando alguma caracterização, eu posso utilizar uma música, eu posso utilizar diferentes grupos, né? Que o ambiente da sala de aula possa acolher os alunos para aprendizagem. Então, pode ser com projetos, e eles podem ser realizados por meio digital. No ano passado, nós pensamos, como vamos fazer a nossa mostra cultural gaúcha se nós estamos em pandemia, né? Se não tinha como se encontrar. Gente, foi tão legal, porque a gente fez por Meet, né? E, assim, pais dançando junto, porque daí eles não tinham os colegas para dançar, né? Então, foram os pais que tiveram que se piochar e participar também. E declamação, e daí eles fizeram um vídeo colocando efeitos. Então, assim, sempre dá. Propor situações comunicativas, diversificar essas situações didáticas, né? Esse termo aqui de leitura e escrita autônomas, né? A gente dialogava em um curso de alfabetização o quanto é importante estimular a escrita, mesmo que a criança não saiba escrever. Essa escrita não necessariamente não é um texto que eu estou falando, mas é que ele tem essa liberdade, essa possibilidade de registrar o que sente por meio da escrita, por meio da fala, por meio dos gestos, por meio do corpo, né? Do movimento, isso é muito forte. Também, gente, a gente precisa deixar os alunos escolherem os textos de acordo com os seus interesses, nem que seja às vezes, né?
e também ter consciência de que, poxa, esse texto foi produzido em um momento histórico, ele tinha um objetivo, ou ele, eu não sei qual é o objetivo, mas ele chegou para algumas pessoas provocando algumas reações. Então, se eu vou trabalhar uma manchete de notícias, se eu vou trabalhar um TikTok que está fazendo muito sucesso, se eu vou trabalhar um meme, esse meme ele tem um contexto de produção. Ah, ele pega uma cena de um filme, ele pega alguém da internet, ele pega uma citação de um pensador, e aí ele transporta para o nosso dia a dia, né? Um exemplo é o penso, logo existo, aquele que tem o celular, né? Me conecto, logo existo. Posto, logo existo. Então, isso é uma forma da gente entender a historicidade do texto e também o contexto e a ideologia de produção, né? E aí, pessoal, a gente chega no nosso item 4, que é o da avaliação. Porque se eu estou falando em planejar por competências, em usar metodologias que estimulem as competências, eu não vou poder avaliar como se nada existisse, como se nada tivesse mudado. Tá? Então, às vezes, eu tento desconstruir isso com os meus alunos e eles se espantam e ficam perguntando assim como se fosse tradicional. Tá, mas vai valer quanto? Não, tá, prof, mas e a prova é quando? Né? Não, vocês já estão sendo avaliados. A avaliação, eu já estou fazendo a avaliação. Eu já tenho os critérios. Né? Então, avaliar na base também é por competências. O que a base traz é que é preciso avaliar pensando no quanto os alunos avançaram, em quantas formas eu possibilitei que eles avançassem e fizessem, né, aquilo que foi pretendido desenvolver. Então, desde a observação de um fenômeno, desde o registro dessa observação, desde a tentativa de resolver um problema, né, desde a argumentação acerca de algo, como que foi feito esse registro, foi individual, foi coletivo, eu consegui mobilizar conhecimentos, não, eu consegui só que eles copiassem e colassem. Muito bem, mas daí eu tenho um problema na minha proposta também. Né? Eu volto aqui a um item que eu falava ontem da concepção de educação. A gente precisa ter claro para mudar nossa avaliação qual que é a concepção que eu tenho. Porque até mesmo se eu mudar o método, mas a minha concepção é que avaliar é punir, a minha metodologia diferenciada não vai chegar diferenciada. Então, eu uso avaliação para quê, profs? Não, eu uso avaliação para diagnosticar como é que ele está. É início do ano, eu quero saber como é que ele veio do ensino remoto. Eu vou classificar, porque eu tenho que ver quem vai passar, quem vai reprovar. Vocês perceberam que a pandemia nos tirou um instrumento que era muito usado ainda, que é pensar a avaliação como uma forma de classificação. E aí, gente, nós ficamos loucos esse fim de ano, porque eu não podia reprovar. E daí? A pandemia nos tirou de imediato uma ferramenta que nós usávamos para manter o controle, para organizar, nem que seja na nossa cabeça, né? Quem aprendeu, quem não aprendeu. Mas a gente não teve isso esse ano. E a educação vai continuar apesar disso. Porque a reprovação não resolvia os problemas do mundo. Então, né? A punição, né? Enfim, já comentei. A constatação, que é importante também. Não, mas eu avalio para compreender como é que está a minha aula e como é que está a integração dos alunos com o que eu estou ensinando. Não, eu avalio para ver o avanço que eles têm, com relação aos colegas, com relação a eles mesmos. Então, perceba, aqui eu coloquei várias concepções. Não significa que cada um de nós tenha uma. Porque eu posso fazer uma avaliação para diagnosticar, eu posso usar minha primeira aula para diagnosticar. E não precisa ser avaliação, eu avalio o tempo inteiro. Então, o que a BNCC me diz? Eu recortei, assim, algumas menções, tá? Do que a BNCC entende por avaliação.
Na BNCC, eu avalio para encontrar caminhos e medir a qualidade desse aprendizado. Então, se eu avaliei de uma forma escrita e eu vi que não tive um bom resultado, vamos tentar reorganizar e também pedir uma expressão oral, por exemplo. Pedir uma expressão por movimento, fazer um jogo. Então, eu vou encontrando novos caminhos. Utilizar essas ferramentas, e aí eu digo que a avaliação, ela não precisa ter um cabeçalho e tá escrito avaliação, né? Porque se eu fiz um Kahoot, ontem alguém falou ali no chat até, eu uso o Kahoot para fazer uma verificação, um questionário, enfim, né? Se eu uso um Socrative para fazer uma enquete, eu posso estar avaliando. Se eu uso um Mente, eu posso estar avaliando. Se eu uso um Google Formulário, né? Não, mas eu fui avaliando a participação deles no seminário de hoje. Eu avaliei quantos me devolveram a atividade, porque eles recebem impresso na minha escola, prof. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que usar as ferramentas que estão à disposição. Eu pedi para eles me enviarem uma foto do que eles fizeram e vou avaliar. Depende dos meus objetivos, tá? Mas eu preciso oferecer alternativas. Só uma forma é perigoso, gente. Avaliar sempre no mesmo quesito é perigoso. Mas, professora Patrícia do céu, porque os alunos estão em casa e eles têm 3 anos, eles têm 4 anos e não são eles que fazem as atividades. Como é que eu vou saber se ele evoluiu? Né? Eu lembro que lá na escola a gente debateu muito isso. Meu Deus, mas os pais vão mediar todo esse processo. Como é que eu vou saber se ele se desenvolveu ou não, meu aluno? Né? Então, algumas perguntas a gente precisa ir descobrindo juntos. O que a gente fez? A gente pede o máximo de intervenção possível com a participação dos alunos, o registro do aluno fazendo, né? O relato dos pais é muito importante também, né? Porque, enfim, se eles estão preocupados com a aprendizagem, eles não têm por que não estar contribuindo nesse processo. O duplo protagonismo, aquilo que eu comentei antes, né? Que o aluno também é protagonista, não é mais só o professor. O conhecimento também é protagonista, não é mais só o professor. Os pais também são protagonistas, não é mais só o professor. Estratégias que sejam de avaliação individual, mas que seja de avaliação coletiva também. Não tem problema. De acordo com como eu elaboro a minha avaliação, não é uma questão de copiar um do outro. É uma questão de construir junto e usar uma habilidade que eu tenho mais desenvolvida do que outro para ajudar um coletivo, né? E claro que a avaliação não vai ser sempre do mesmo jeito, ela vai precisar variar de acordo com aquilo que eu pretendo, que é aquilo que nós falávamos ontem, dos objetivos. Esse item eu gosto muito, que é discutir os critérios da avaliação, né? Então, por que o meu aluno não pode saber o que eu vou exigir dele? Ele tem que saber. Pessoal, com este conhecimento, com este tópico, eu pretendo que a gente consiga desenvolver a habilidade de vocês falarem em público, de organizarem uma fala em público. Tá? Então, eles sabem o que eu vou querer. Como professora de português, de língua portuguesa, eu sempre me intrigava muito como que eu faço correções de texto. Porque o texto não é algo subjetivo, não é algo da minha história, não é algo da minha experiência. Então, eu vou construindo, né? Eu tenho os meus critérios e eu vou sempre, todo ano, eu vou renovando eles com os meus alunos. Então, assim, pessoal, vocês sabem que os aspectos gramaticais são um item. Mas eu também vou avaliar o quanto de autoria tem no texto. Então eles sabem que é melhor eles fazerem de um jeito mais simples, mas serem eles que escrevem, do que procurar, enfim, frases de efeito e questões que eles vão achar na internet, mas que não vão ser eles que tiveram essa autoria. Então, a gente vai construindo até mesmo com os pequenos. Pessoal, a prof quer
que vocês consigam fazer esse circuito, que vocês consigam usar esse material, manusear esse material, né? Então, assim, são coisas muito simplificadas que a gente pode dizer, mas que a gente está fazendo esse contrato de critérios com eles, né? Sempre, o tempo todo, o nivelamento, às vezes a gente acha que o nivelamento é só no início, mas o nivelamento é o tempo todo. Eu tenho que estar sabendo do desempenho do meu aluno o tempo inteiro. Eu gosto muito disso também. O professor comunicar ao aluno o que ele vai aprender. Pessoal, nós vamos, então, agora, ver como que se desenvolve a vida em animais que não são mamíferos, que são ovíparos. Tá? Então, nós é que selecionamos esse conhecimento. Então, nós podemos informá-los, comparar informações, né? Por que é importante eu ensinar isso? Por que é importante a gente aprender junto isso? E claro, né, a gente está o tempo todo tomando decisões. Então, por que eu vou usar uma questão e não outra? Por que a minha avaliação tem só uma pergunta e não 10? Por que a minha avaliação é no pátio hoje? Por que a minha avaliação é prática? Por que a minha avaliação é teórica? Por que eu vario entre as duas? Tá? E eu trouxe o Lucchesi aqui, né? Eu gosto muito dele, eu acho que ele contribui muito com a nossa visão de avaliação. E ele nos convoca, ele nos chama para que a avaliação seja, não importa se ela é pontual ou contínua, ela só vai fazer sentido se ela levar ao desenvolvimento do educando. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: a minha avaliação, ela promove o desenvolvimento? Ou eu faço avaliação, desfaço avaliação e continua o mesmo nível de desenvolvimento? Então, talvez eu tenha que repensar como eu estou fazendo essa avaliação, né? E uma das coisas que ele fala que eu também acho fundamental e que eu fui aprendendo com a prática, tá? No começo, assim, a gente fica confuso, mas a gente só deve avaliar aquilo que foi ensinado. Então, não queira elaborar... Nossa, mas eu vou elaborar uma avaliação bem difícil, bem completa. Eu abordei todos esses aspectos da minha aula? Não. Então, não vai avaliar. Aquilo que eu comentei antes. Meus alunos não sabem fazer pesquisa. Eles copiam e colam. Eu ensinei? Os meus alunos não sabem construir um parágrafo. Eu estou falando de mim mesmo, sou prof de português. Meu Deus, os meus alunos estão com muito erro de grafia. Mas eu ensinei? Né? Então, assim, nunca é demais a gente frisar, a gente circular, a gente dizer várias vezes, né, aquilo que nós realmente queremos enfatizar. Então, não tem problema se eu listo tudo o que eu vou pedir. Eles têm que saber o que eu vou pedir. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu não tenho nem ideia do que vai cair na avaliação. Eles têm que ter ideia. Porque é o processo, porque é o tempo todo. Então, por isso, dizer o critério que eu estou usando naquela aula. Olha, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com materiais recicláveis. Então, eu vou observar a criatividade de vocês, o uso dos materiais recicláveis e a utilidade do produto que vocês vão criar a partir de sucatas. Né? E, claro, gente, sempre vai retomar a competência lá do início, lá do planejamento. Então, percebam que eu tenho que voltar à avaliação, eu tenho que voltar para a minha competência. Eu tenho que retomar a minha competência. Certo, gente? Bom, eu vou encerrando a minha etapa, a minha participação, né? E dizer que, para mim, a minha construção enquanto educadora, ela é coletiva. Então, é sempre muito importante os comentários, né? A Claudete coloca aqui também que o professor, com seu conhecimento didático-pedagógico, ele se tornou orientador de caminhos, e eu penso assim também, viu, Claudete? E como nós podemos nos ajudar a viver essas experiências e esses desafios?
tá? Ai, tá difícil, não tá fácil, não consigo fazer como eu fazia, né? Então, às vezes, vamos tentar pensar mais amplamente, não tanto agarrado ao problema. E a BNCC, ela não vem para ser um problema. Eu acho que a gente tem malemolência para fazer do limão uma limonada. Ah, não, mas olha só, a base está engessando, a base tem muitos conteúdos, a base dividiu por disciplinas e nós não queríamos. A base, ela não é engessada. Ela é a base só. Mas a partir disso eu crio o que eu quiser, o que eu conseguir. Então, as habilidades são muitas e nós vamos fazer essas habilidades, elas são necessárias. Essas competências, elas são primordiais para a vida. Quando eu vi pela primeira vez as competências da BNCC, eu fiquei com vontade de voltar a estudar para desenvolver algumas delas. Porque a gente também precisa, né? Eu pensava assim, meu Deus, habilidade lógico, matemática, meu Deus, eu precisava dessa habilidade mais do que eu tenho. Preciso desenvolver ela melhor. Né? Então, vamos dar essas oportunidades aos nossos estudantes, para que a gente possa desenvolver essas habilidades de uma forma melhor, tá? Eu quero deixar em aberto, se alguém gostaria também de fazer alguma colocação, e depois eu passo antes agradeço, né? Agradeço a SMEC, agradeço ao CESURG, a Cíntia, agradeço a cada um de vocês pela atenção e pela participação, por estarem comigo. Eu acho que mesmo pela tela a gente consegue sentir a boa energia, sentir que vocês estão comigo, estão com a gente aqui, bem preocupados, bem interessados, e eu acho que isso é o principal para a nossa formação. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, volto sempre que me chamarem, e dizer que a gente está aprendendo juntos, o tempo todo. Então, a gente vai conseguir mais esse desafio da base e mais esse desafio também do ensino remoto e da pandemia. Eu acredito e tenho muita esperança, porque, né, senão eu não seria educadora. Se eu não tivesse isso, não dava para ser educação, não dava para estar na educação, tá? Então, muito obrigada. Deixo aí o espaço se vocês gostariam de fazer alguma colocação e passo a bola para a Cíntia. Obrigada, prof. Muito nós aclarar, abrir nossa mente um pouquinho mais de análise. Obrigada, prof. Andréia, obrigada. Muito bem, a gente então agradece a prof. Patrícia, né, a disponibilidade dela, a gente sabe que sempre pode contar, né, a Patrícia é uma grande estudiosa, né, uma grande professora que vem sempre a somar, né, nos espaços onde ela atua, e aí a prof. Patrícia, na verdade, ela vai ter que se ausentar, né, prof. Patrícia, porque ela está com atividade na escola, está com outra atividade na escola que está acontecendo e ela deu uma fugidinha de lá e veio para cá. Então, a gente agradece imensamente, né? Acho que o pessoal está colocando aí, já se manifestando, acho que foi excelente as colocações, acho que contribui mesmo, né? E eu acredito também que é um momento de troca, né? É um momento da gente ser reinventada, a gente trocar experiências. Eu acho que isso faz com que a gente sempre saia melhor dos espaços onde a gente atua, né? Vai se moldando, vai melhorando. Então, eu gostaria, agradecendo a prof. Patrícia, eu gostaria, então, de apresentar o nosso próximo colega que irá falar conosco, que é o professor Munir, que está por aí já, né? Bom dia, Cíntia. Sim, estou... Bom dia. Tudo bom, professor Munir? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui. O professor Munir, ele também, assim como a professora Patrícia, também é professor do nosso curso de pedagogia, também em educação física da instituição, né? Trabalha diretamente com os nossos alunos e é um professor que também, né, estuda dentro dessa perspectiva da BNCC,
e vem trazer, então, uma complementação da fala da Patrícia, né? Focando a questão da aprendizagem e autonomia. Então, só vou pedir um segundinho para a gente se organizando aqui, né, nas redes, como é que a gente vai se organizar. Só um segundo que a gente já inicia. A gente também está ao vivo no Face, né? Então, nós temos alguns professores que estão nos acompanhando no Face, né? E esta fala depois fica disponibilizada, caso alguém queira revê-la. Em relação à fala de ontem, do dia de ontem, né, da manhã de ontem, a gente vai estar enviando para o pessoal da SMEC, que depois eles repassam para vocês, caso alguém tenha perdido, então, a fala do professor Alexandre e do professor Daniel Baiotto. Eu vou pedir, então, eu acho que tem alguém que está projetando aqui na sala, aqui na outra sala. Eu não estou conseguindo pôr a minha apresentação em função disso. Eu acho que J. Aventureiros está apresentando. Tem como parar a apresentação, daí o professor Munir. Eu não sei quem que é J. E os aventureiros. Esta é a pessoa que está projetando só para a gente. Bia, desculpa, Cíntia, deixa Sim. que eu explique uma coisa. Bia, vai ter que sair da apresentação, senão o professor Munir não vai conseguir apresentar. Você está apresentando ali, você tem que sair. Obrigada, Claudete. Só desligar a chamada. Desliga a chamada e entra de novo. Bia, olha ali embaixo da tela, tem um ponto que diz parar a apresentação. Em cima ali está escrito chamada em andamento. Ali você clica, Bia, e fecha a chamada. Claudete. Oi. Fala, Bia. Aonde que é, Claudete? Ali, ó, parar compartilhamento. Aonde que tu disse que eu vi? Tá, eu tô vendo ali na tua tela onde diz parar compartilhamento. Tenta clicar em cima. Aí! Deu certo, isso aí. Vai, não, sem problemas, acontece. Cara, professor Munir. Estamos aprendendo com as tecnologias. Isso aí, isso aí. Muito bem. Agora é só esperar o professor Munir se organizar. Se precisar de ajuda, Munir. Acaba mexendo, muito mais. Só um pouquinho que o professor Munir caiu fora, ele já está voltando. Só um segundinho.
Só uns minutinhos, pessoal, a gente já inicia, que deu um probleminha com o professor Munir, ele já está entrando novamente aqui na sala, tá? Isso aí, professor Munir, a hora que tu quiser projetar, aí fazer a tua apresentação, aí a gente já inicia. Tá, só um pouquinho que eu não estou conseguindo visualizar vocês ainda. Só um minutinho. Professor Munir, se você quer que eu projete, eu posso projetar, daí enquanto você vai fazendo a sua apresentação, eu organizo aqui, pode ser? Pode ser. Na verdade, pessoal, assim, ó, bom dia a todos e todas, então, desculpa, né, os imprevistos que acontecem, né, infelizmente faz parte da nossa rotina, né, dos últimos tempos para cá. Mas a ideia, sim, pessoal, eu gostaria de trazer alguns elementos aqui, na verdade, reforçando algumas questões que a professora Patrícia mencionou antes. Áudio. Assim, sim. Ah, tá. Ok? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir agora? Sim? Tá. Então, tu vai fazendo tua apresentação aí que eu já vou... Eu tentei projetar aqui, mas infelizmente... Tá. Pessoal, então, desculpa novamente. Sem problema nenhum. Tá. Pessoal, desculpa, então, né, os imprevistos que acontecem, né, faz parte desse nosso processo de ensino-aprendizagem nesse momento, né. A gente continua ensinando e aprendendo o tempo todo, né. A ideia, assim, então, é só reforçar algumas questões. Eu não vou ser muito, né, minha ideia é não passar acima de 30 minutos, né, até menos que isso, mas só reforçar algumas questões que a professora Patrícia mencionou sobre a questão da BNCC, e eu gostaria de trazer também, assim, alguns elementos no sentido, assim, do relato de experiência. Eu acho interessante, né, a gente tentar sempre conciliar essa questão da teoria com a prática, né. Eu não sei se conseguiu aí, Cíntia, senão eu vou tentando aqui. Sim. Eu consigo. Tá, mas enfim, deixa eu tentar aqui. Então, na verdade, assim, a ideia inicial é trazer alguns elementos, assim, sobre essa questão da BNCC, voltada principalmente para essa questão sobre essa questão da aprendizagem, né, aprendizagem e autonomia, que são alguns elementos, assim, que são discutidos, assim, muito fortemente dentro da BNCC, né, e que eu acredito que é importante a gente reforçar algumas questões. Eu não sei, Cíntia, eu não estou visualizando aqui, já está disponível, senão eu sigo aqui, sem os slides mesmo. Que uma das ideias, então, é tentar discutir um pouquinho essa questão da BNCC e o que os nossos educandos, eles aprenderam durante esse processo da escola, durante a pandemia, né?
trazer alguns elementos da BNCC vinculados sobre essa questão da aprendizagem durante o processo da pandemia. E aqui eu gostaria de destacar para vocês, né, como é de conhecimento de vocês, as dimensões da BNCC, né, elas estão colocadas na questão da... Só uma pergunta. Oi. Você está conseguindo? Eu estou projetando. Você está conseguindo para você? Não, eu não estou sem... Eu estou sem os slides aqui, não estou avisando. Agora sim. Tá ok. Tá, daí você vai... Sim, eu estou enxergando. Para mim parece que você está projetando. O Renan está projetando. É o Renan que está projetando. Tá, mas enfim, eu vou aqui para essa questão que o Renan... Tá. Então, a ideia, então, pessoal, assim, ó, é situar vocês um pouquinho sobre essa questão das dimensões, que logicamente é de conhecimento de vocês, né? Mas eu gostaria, até a que eu coloquei em destaque, né? A questão da dimensão conceitual, que é o saber sobre, né? A questão da dimensão procedimental, saber fazer, e a dimensão atitudinal, que é o saber ser. Eu sou professor de educação física, então a gente leva muito, assim, tende a levar muito no nosso planejamento essas 3 dimensões. E aqui, por que eu trago essa questão das 3 dimensões, que, logicamente, como eu disse, vocês devem conhecer bem, mas o meu momento de fala aqui, tá? Nesse momento aqui, dessa formação, é principalmente em cima dessa última dimensão, ou seja, essa questão da dimensão atitudinal, saber ser. Então, a minha fala aqui, nesse momento, as minhas colocações, os meus posicionamentos, eles estão muito colocados nessa dimensão, ou seja, saber, né? Pode passar, Renan. E aqui, de imediato, assim, eu convido vocês para a gente fazer uma reflexão, né? Na verdade, essa minha fala é um convite, na verdade, é um exercício para reflexão, né? Processo de aprendizagem que aconteceram no ano 2020 e que, para nossa surpresa, né, vão acontecer em 2021, nos trazem alguns elementos, assim, para a gente tentar discutir um pouquinho essa questão da aprendizagem e autonomia, né, dos nossos educandos, das nossas educandas. Então, eu vou trazer um relato de experiência aqui para vocês, que eu acho que, de certa forma, eu acho que aconteceu com todos vocês, alguns mais, alguns menos, mas são alguns elementos que têm a ver com a BNCC, mas normalmente eles estão ocultos, né, é aquilo que a gente pode mencionar, dizer, né, que é o currículo oculto. Certo? Pode passar, Renan? Aqui eu trago para vocês um questionamento que uma mãe me fez, e eu acredito que vocês também devem ter sido questionados muito, né, nesse ano 2020, e a tendência é que a gente seja questionado muito ainda em 2021, né. Em um determinado dia, uma mãe chegou na escola, né, eu sou coordenador pedagógico de uma escola, no município de Pontão, e como vocês sabem, tem mães que vêm no sentido para contribuir com a escola, e alguns enxergam a gente, às vezes, como até adversários, enfim, né. E essa mãe chegou para mim e disse assim, o que foi que o meu filho aprendeu na escola em 2020, né? Em cima dessa pergunta que ela me disse, o que foi que o meu filho aprendeu na escola, e ela não me deixou responder, né? Eu senti que ela estava bastante nervosa, né? Ela, ao mesmo tempo que ela fez a pergunta, ela já respondeu, meu filho não aprendeu nada em 2020. E aquele processo, assim, me incomodou bastante nesse sentido, né? Naquele momento eu não respondi para ela, porque eu vi que ela estava bastante nervosa, né? Mas esse fato dela dizer que o filho dela não aprendeu nada em 2020 me incomodou bastante, né? Eu acredito que vocês devem ouvir muito isso também, né? Então, aquela pergunta, né? Foi algo, assim, que eu fui para casa pensando muito, eu acredito que muitos de vocês também devem ter ouvido essa questão. Próximo, Ana. Na verdade, o fato daquela mãe não me deixar responder, naquele momento, assim, me causou uma certa agonia, uma certa aflição, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui refletindo e fui pensando, né?
E uma coisa que, quando aquela mãe disse assim, que no primeiro momento eu não entendi muito, mas depois eu consegui refletir, compreender, quando ela disse que o filho dela não aprendeu nada em 2020, ela estava justamente se referindo à questão dos conteúdos escolares, né? Então, me parece que há esse entendimento, que é um pouquinho com aquilo que a Patrícia mencionou antes, né? Que a gente não aprende somente com os conteúdos, né? E realmente, se a gente for ficar assim, focado apenas na questão da aprendizagem, realmente, né, houve uma defasagem. Na verdade, houve muita defasagem quanto a essa questão dos conteúdos escolares, né. Então, aquilo, no primeiro momento, quando aquela mãe disse que o filho dela não aprendeu nada, ela estava falando justamente sobre a questão dos conteúdos escolares, né. Pode passar, Renan. Mas aqui eu fiquei me perguntando, né, e daí eu jogo essa pergunta para vocês, né? Será que nossos jovens, as nossas crianças não aprenderam nada, né? E eu acredito que eles aprenderam muita coisa em 2020, né? Muita coisa, assim, que são muito importantes e extrapolam essa questão dos conteúdos escolares, né? E tem relação direta com aquela questão que eu mencionei sobre a BNCC, né? E a questão do conteúdo, principalmente da dimensão atitudinal, ou seja, saber ser. Nossos alunos, alunas, eles aprenderam muito em saber ser, né? Aprenderam muito sobre essa questão da formação humana, sobre essa questão das relações humanas, sobre a questão do trabalho, sobre a sociedade. Mesmo que no primeiro momento isso não esteja muito visível, de certa forma, houve uma construção de uma bagagem, experiência muito forte nesse período. A gente sempre dimensiona, né? A gente ouve muito falar que essa é uma geração sem experiência, né? Me parece que a pandemia, ela trouxe para os nossos alunos, mesmo que nesse momento eles não percebam isso, né? Trouxe uma bagagem muito expressiva, que eles vão levar isso para a vida toda, e logicamente, quando eles forem adultos, né? Esse processo, assim, eles vão conseguir se identificar. Então, aqui eu gostaria, assim, de listar para vocês aquilo que eu acho, que quando aquela mãe disse que o seu filho não aprendeu nada na escola, eu acabei listando, fazendo algumas reflexões internas, né? E aqui vou trazer para vocês o que eu acho que eles aprenderam. Então, eu vou trazer uma lista de aprendizagens que elas estão para além dos conteúdos escolares. E, logicamente, né, ressaltando, pessoal, que em nenhum momento eu estou oferecendo os conteúdos escolares. Pelo contrário, né? Eles são essenciais, são importantes, é a base, né? Mas a gente aprende, a professora Patrícia mencionou antes, a gente aprende para além dos conteúdos formais da escola, né? Isso que é o mais importante, e a gente tem que ter esse entendimento, e que lá nas entrelinhas da BNCC existe essa colocação, e às vezes a gente não consegue enxergar, que é aquilo que eu mencionei antes, ela mencionou, a questão do currículo oculto. Mas, né, aqui eu coloquei como um título, que aprendizagem são essas, né? Nossas crianças, eles aprenderam a lidar com o Google Classroom, né? Conseguiram aprender a lidar com o Meet. Vocês imaginam, se você coloca um ano atrás, vocês se imaginavam esse momento que nós estamos fazendo aqui? Quem de nós imaginava fazer isso, né? Se nós estamos aprendendo com esse processo, vocês imaginam quanto de aprendizagem que os nossos estudantes estão tendo. Então, só o fato deles ter essa oportunidade de vivenciar essa ferramenta que nós também estamos, quanto de aprendizagem isso tem, né? Logicamente que a gente tem que destacar que nem todos conseguiram ter acesso a esse processo, né? Há uma defasagem, assim, muito significativa ainda de acesso à internet. Nem todos conseguiram ter essa aprendizagem. Mas um elemento principal que fica desse pontapé inicial é saber usar uma ferramenta digital que até um ano atrás poucos tinham acesso, né? Pode passar, Renan. Uma segunda aprendizagem que eu vejo assim que tem um fator muito importante, principalmente na questão do ensino médio, que os nossos jovens estudantes, eles conseguiram visualizar, ter uma nova visão sobre o ensino à distância, né? Com seus pontos positivos e pontos negativos, né? Até então, você discutir sobre esse assunto, pensar sobre esse assunto, ou seja, se o ensino à distância era bom ou não era bom, se trazia benefícios ou não trazia benefícios,
Na verdade, era uma discussão assim, uma discussão para poucos, né? Até nós, professores, poucos de nós discutimos sobre essa questão do ensino à distância, né? Então, vocês imaginem, de um dia para a noite, os nossos estudantes tiveram que lidar com essa questão do ensino à distância. Quanto gente de aprendizagem que tem isso, né? E eu acredito que eles tiveram todo um processo, principalmente do ensino médio, eu enxergo que eles têm essa capacidade de fazer essa discussão, né? Por mais que eu não esteja no ensino médio lecionando, mas eu participo de alguns debates com alguns alunos, eles discutem justamente isso, né? A questão do ensino à distância é algo bom ou é algo ruim, né? Você entrar depois que você sair do ensino médio e ir para o ensino superior no ensino à distância, estão me ouvindo, pessoal? Desculpa aí, estou com alguns probleminhas técnicos aqui, tá? Peço mil perdões. Pode passar, Renan. Outra questão, pessoal, que a gente tem que discutir bastante e que houve uma aprendizagem muito significativa, né?
que eu acredito que nossos estudantes aprenderam muito nesse processo, foi com essa questão do distanciamento social, né? Mas a gente tem que entender que essa questão do distanciamento social, nem todos souberam lidar bem com isso, né? André, Ezequiel, Renan, alguém me ajuda aí, vocês estão vendo ou não? Porque eu não enxergo a tela quando eu projeto aqui. Não, a gente não sabe de nenhum. Tá. E agora? Agora sim, Cíntia, tu só vai ali no ver. Estamos ouvindo. Tá. E o Munir... Tá ok? Precisa ligar o microfone nessa sala aqui. Tá, eu liguei, pessoal. Isso? Posso seguir, então? Desculpa novamente, gente, desculpa. Questão técnica aí tá difícil. É aqui comigo o problema. Tá? Então, nesse período, pessoal, assim, dessa questão do distanciamento social, que foi um período, assim, de bastante aprendizagem, que, logicamente, nem todos souberam lidar bem com isso, né, com essa questão do distanciamento social, né, mas esse distanciamento social trouxe muita aprendizagem, né, porque você imagina todo esse processo da ansiedade, de medos, de angústias, né, isso mexeu com as emoções dos nossos estudantes, né, você sabe de casos que aprofundou muito a questão de casos de depressão, né? Foi algo, sim, bastante comum, né, infelizmente, né? Essa questão das amizades, dos namoros, né? Isso foram suspensos por algum tempo na escola, né? Então, essa questão do distanciamento social foi uma aprendizagem que houve nesse processo, né? De certa forma, como eu disse lá anteriormente, né, isso está servindo de bagagem informativa para eles, né, de saber lidar com esse processo de distanciamento ou não saber lidar com isso, né. Pode passar, Renan. Outra questão, assim, que eu acredito que houve uma aprendizagem muito sobre essa questão do saber ser, essa questão do relacionamento com as famílias. Houve um estreitamento na relação com as famílias, né? Ou seja, e esse estreitamento pode ser tanto positivo como negativo, né? Em outras situações, mas também houve um distanciamento. Então, esse processo de estreitamento das relações familiares e, ao mesmo tempo, em muitas situações, um distanciamento foi um processo de aprendizagem, né? Essa aproximação, assim, de você ficar junto com teus pais, teus avós, teus tios, ou você não poder dar um abraço, não poder dar um beijo, né? Isso trouxe uma aprendizagem significativa, né? Para a vida toda, né? Se isso para nós adultos tem um peso muito forte, você imagina para eles, né? Pode passar, Renan. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, pessoal, porque eu estou com receio de dar algum probleminha técnico aqui de novo, tá? Essa questão também de você se colocar no lugar do outro, né? A pandemia exigiu esse processo de respeitar o outro, né? Obviamente, né? Que a gente sabe que nem todo mundo aprendeu com isso, né? Eu sempre digo assim, muito forte, assim, para os meus alunos, né? Que às vezes não adianta você ter um bom desempenho em matemática, em língua portuguesa, né? Se você não dá um bom dia, se você não aprendeu a dar um bom dia, né? Eu acredito que a pandemia, ela nos trouxe essa bagagem, essa aprendizagem, ou seja, de você poder estabelecer uma relação com seus vizinhos, tanto de isolamento quanto de estreitamento, né? Então, me parece, e aqui vem justamente aquela outra questão, né, que vai para além dos conteúdos escolares. Não me basta eu ter um bom desempenho se eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, né? Não consigo me colocar no lugar dos outros, né? Me parece que isso é um processo, assim, muito forte de aprendizagem, né? Mas, como disse, que nem todos conseguiram passar por esse processo. Pode passar, por favor. Renan? Outra questão, assim, que eu vejo que é a parte principal, né, me parece, assim, que tem uma ligação muito forte daí com a BNCC de modo explícito, né, que é essa questão da relação próxima de nossos estudantes aprenderem a construir ou reconstruir valores, né. A Patrícia já tinha mencionado anteriormente sobre essa questão da empatia, né. Dias atrás eu estava estudando sobre o conceito de educação, né,
eu estou concluindo o meu doutorado em educação, e ali a gente ficava se perguntando o que era educação, né? E um dos posicionamentos fortes de você saber o que é educação, o que é uma pessoa educada, um sinal de uma pessoa educada, é o princípio da pessoa saber se colocar no lugar do outro. Então, esse processo de empatia, de solidariedade, tem tudo a ver com ser educado, né? Então, me parece sim, que muitos, né, acredito que a maioria conseguiu fazer esse processo de construção ou reconstrução de valores, né? Mas aqui eu destaco, logicamente, que nem todos foram tocados por isso, né? Nem todos foram tocados por esse processo de empatia, de solidariedade, né? Que é um processo educacional, né? Pode passar, faz favor. E eu acredito, assim, que você já deve ter ouvido falar bastante nas redes sociais, principalmente, né? No Facebook é muito comum a gente ver essa questão, assim, há uma indagação muito forte na sociedade, né? E nas redes sociais isso é colocado, assim, com mais força, né? As pessoas vão sair melhores ou piores dessa pandemia, né? E eu aqui vai uma opinião pessoal minha, né? Eu acredito que as pessoas as pessoas boas, que são amplamente da sociedade, elas vão sair melhores desse processo. E as pessoas más vão sair piores desse processo, né? E eu penso, assim, que uma parcela muito forte dos nossos jovens estudantes, principalmente do ensino médio, eles conseguem fazer essa leitura, né? Essa identificação dessa dimensão atitudinal que é colocada dentro da BNCC, né? De saber ser, né? Então, eu vejo que os nossos estudantes têm essa capacidade de fazer essa indagação, essa interpretação, se a gente vai sair melhor ou pior. Me parece que isso é uma aprendizagem, gente, fantástica, né? Que até então a gente não conseguia identificar esse processo. A pandemia nos trouxe essa indagação, né? Isso veio para dentro das escolas com muita força. Pode passar, Renan, por favor. Na verdade, eu acredito, assim, que a aprendizagem... não sei se aquela mãe ia concordar, até destaquei aqui, né? Porque quando aquela mãe disse que o filho dela não aprendeu nada, ela estava justamente falando sobre a questão dos conteúdos escolares, né? E me parece que a aprendizagem maior que nós tivemos foi em relação às relações humanas. E eu reforço isso novamente, né? Daqui a pouco, nesse momento, a gente não consegue perceber isso, mas as relações humanas, elas se tornaram um potencial fortíssimo de um conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, né?
Pessoal, estão me escutando? Então, assim, só para mim terminar bem rapidamente, tá? Peço desculpa novamente aqui. Renan, pode passar de tela, por favor. Não, segura aí, pode ser nessa aí mesmo. Eu vou falar apenas mais uns 5 minutinhos em função dos problemas técnicos aqui, tá? Peço desculpas para vocês. Me parece que em 2021, então, assim, a escola vai ter um grande desafio, né? Em tudo isso que eu mencionei para vocês sobre a questão da aprendizagem, né? Que os nossos alunos aprenderam, que tem toda uma relação muito forte com essa dimensão da BNCC, me parece que a escola tem um grande desafio. E esse desafio, logicamente, não é a responsabilidade somente da escola, né? É uma responsabilidade de todos, né? É uma responsabilidade dos governos, é uma responsabilidade das famílias, dos próprios alunos, enfim, é uma responsabilidade conjunta. Munir, e o que seria... Pode ligar na outra sala também, se está nas duas. Professor Munir, você está na outra sala também? Gente, tá difícil aqui a minha vida aqui. Tudo ok? Na verdade, assim, ele tá constando em função de ter um número bastante expressivo de participantes. O meu microfone está desligado. Isso, professor. Ok, eu vou projetar aqui, tá? Tá. Agora eu já vi que eu já não estava te escutando. Tá. Pessoal, assim, eu vou só colocar bem rapidamente, tá? Em função dos problemas técnicos aqui, eu peço desculpa 1000 vezes, aqui tá bem complicado. Tá? Só para terminar aqui mais uns 5 minutinhos, tá? Então, assim, eu vejo, só repetindo, né? Eu vejo que em 2021, então, a escola vai ter um grande desafio, né? Como eu mencionei, de todas essas aprendizagens que os nossos alunos tiveram, né? Em função dessa aprendizagem, a escola tem um desafio. E essa responsabilidade, logicamente, que não é só da escola, né? É uma responsabilidade das famílias, dos professores, dos governos e também dos estudantes, né? Porque, de certa forma, assim, houve um aprofundamento das desigualdades de aprendizagem na escola, né? Então, se tem algo de negativo que a escola, que a pandemia nos trouxe, foi esse processo de aprofundamento das desigualdades na escola, tá? Pode passar. Pode passar, Renan, faz favor. E volta só um pouquinho, faz favor. De certa forma, assim, pessoal, só para mim, antes de encerrar, então, né, em função desses probleminhas técnicos, tenho aqui, pelo adiantado da hora, o que seria essa questão desse desafio, né? De certa forma, lógico que algumas deduções que a gente teve aqui na nossa região, logicamente não tem uma comprovação científica, né? Mas a pandemia, de certa forma, ela acabou fazendo uma divisão entre os alunos, né? De certa forma, a gente pode fazer essa divisão, entre aspas, né, em 3 blocos, né? Logicamente que isso depende de escola por escola, de município por município, enfim, né? Não é uma realidade de todos, né? Mas você percebe que nessa pandemia, os estudantes, enfim, com dificuldade de aprendizagem, eles ficaram com mais dificuldade ainda, né? Os estudantes que a gente pode classificar, entre aspas, também, se esse é o termo, né, bem o termo certo, se a gente pode colocar eles como intermediários, aqueles alunos intermediários, né, eles permaneceram onde eles estavam. E aqueles alunos com facilidade de aprendizagem, uma facilidade de oportunidade, eles tiveram uma ampliação da sua aprendizagem, ou pelo menos eles não tiveram uma diminuição, né? Então, a gente percebe que isso é muito acentuado em muitas escolas, em muitos municípios da região, né? Então, me parece que o desafio maior vai ser justamente nesse ano de pandemia, tentar fazer essa aproximação, se é que é possível, né,
dessa aproximação desses três grandes grupos, né? Então, uma divisão de conhecimento, né? Apesar de toda essa aprendizagem que eles tiveram, no sentido de saber ser, né? Mas nesse sentido conceitual da BNCC, de saber sobre, realmente houve uma defasagem, né? Há uma defasagem. E o desafio nosso, enquanto escola, enquanto professores, né? É tentar fazer essa reaproximação, né? Como disse, se é que isso seja possível nesse momento. Pessoal, assim, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Até em função do adiantado da hora de vocês ali, né? E em função dos meus problemas técnicos, né? Mas eu só gostaria de ter colocado, assim, para vocês, né? Passar essa reflexão nesse sentido, né? E realmente, aquela pergunta que aquela mãe me fez, essa pergunta deve ter feita para muitos de vocês, né? Que o filho dela não aprendeu nada em 2020. Eu acredito que eles aprenderam muito, né? Então, eu fiz aqui alguns elementos, né? E esses elementos vão servir de bagagem futura para a vida toda deles, tá? Então, pessoal, seria isso. Peço 1000 desculpas, né, pelos probleminhas técnicos aqui que eu tive aqui com a internet, tá? Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Um grande abraço. A gente também agradece, né, professor Munir? Só me organizar aqui. A gente também agradece, né, a disponibilidade. A gente sabe, né, que problemas técnicos acontecem, mas eu acho que a ideia, né, foi válida no momento que são coisas que a gente também se pergunta, né, enquanto professor, enquanto gestor, né, como que a gente vai iniciar? O que precisa, né? Eu acho que essa é a questão. Acho que o que fica como um aprendizado, né, acho que do ano de 2020, é que a gente sozinho não é ninguém, precisamos muito um dos outros, né, para que a gente possa, de fato, fazer com que o mundo seja melhor, né, eu acredito muito que é só por meio da educação que se move o mundo, né, e acho que a gente consegue perceber isso, o quanto o nosso papel é importante, o quanto a gente faz a diferença na vida de cada criança, de cada adolescente, né, o quanto o papel da escola, do professor, né, ele é importante. Gostaria também, então, de agradecer, né, em nome da Secretaria de Educação, em nome da Andréia, da Ezequiela, né, a oportunidade da gente poder ter ficado esse período aí, trocando conhecimentos, refletindo, né, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre algumas inquietações que a gente tem agora, né, que a gente sente, né, e que a gente precisa refletir sobre para o início de mais um ano letivo. Desejo a todos, né, um excelente ano letivo. Acredito, né, e gostaria, e nos colocamos à disposição para que a gente possa, em outros momentos, voltar a conversar, né, é muito bom, assim, reencontrar vários colegas, né, muitos rostos conhecidos e que muito tempo a gente não se encontrava, mas agora pela tela do computador a gente acabou se encontrando, né, e como falava a Patrícia, a gente mesmo distante se sente muito acolhido pelo grupo de professores de Ronda Alta. Então, nossa gratidão enquanto instituição, enquanto curso de pedagogia, pela oportunidade de estar aqui, tá? Eu deixo espaço aberto, não sei se a Andréia quer falar alguma coisa, não sei se alguém também gostaria de falar. A gente tem as fichas de avaliação que a gente vai estar olhando com muito carinho e como foi falado, né, a avaliação, ela serve para que a gente melhore a nossa prática, né? Então, é muito importante que vocês colocarem lá para que a gente também possa avançar, possa melhorar, possa saber se a gente conseguiu atingir de alguma maneira, né, ou refletir junto com vocês o que a gente estava proposto a refletir, tá? Então, deixo aqui minha gratidão por este momento. Nossa gratidão também a todas as professores, a Patrícia, a gente sabe que essas questões tecnológicas preparam um pouco, faz parte desse processo. E quando a gente fala em empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro também nessas situações, né? Tem que usar a empatia com aquelas pessoas que também não vão conseguir entender essa pandemia, bem em relação a essa questão tecnológica que vai
vai surgir muitos problemas de desenvolvimento em relação a isso. Colocar em prática esses nossos aprendizados nesse momento. Gostaria de dizer para os professores, então, que à tarde estão liberados.